Estamos, então, reunidos aqui para, na passagem dessa data, 17 de novembro, o aniversário do dia em que, em 1973, a mãe deixou seu corpo físico, seguimos na casa uma tradição, de certa forma, que vem do Sri Aurobindo Ashram, que é de assinalar a passagem de algumas destas datas de referência mais significativas, como o nascimento e a morte de Sri Aurobindo e a mãe, e outras datas. Acrescentamos algumas aqui, de acordo com o nosso calendário, como um momento para como que nos reconectarmos, nos reaproximarmos da presença e da mensagem destes que se tornaram para nós como que referências centrais em nossa caminhada, em nossa vida, em nossa busca. Então é o que faremos hoje. Eu gostaria de começar propondo um exercício de aquietamento, de abertura, de receptividade, de modo que possamos abrir em nós um espaço de receptividade, de acolhimento para as palavras que vamos ouvir, a mensagem, enfim, que ouviremos por meio de palavras, de imagens, de música. Então, começamos, como sempre, sugerindo que se adote uma postura física que possa ser mantida por alguns minutos, sem desconforto, tanto quanto possível, o corpo relaxado, mas aquietado ao mesmo ao ponto da imobilidade, de modo que as energias físicas, as energias de vida possam se reunir, se enfeixar, como que desta forma, unificando-se em torno deste centro de receptividade que procuramos criar, deixando que, tanto quanto possível, a coluna vertebral ereta, o diafragma, o abdômen relaxado, de modo que o diafragma tenha liberdade de realizar seu movimento ou de possibilitar que os pulmões realizem seu movimento, sua alternância entre inspirar e expirar, de forma bem tranquila, deixando que cada fase da respiração aconteça até o seu final natural. E assim, também a mente pode encontrar um momento de aquietamento, um momento em que é possível desprender-se de preocupações, de expectativas, para que possamos estar simplesmente presentes no desdobrar-se do tempo a cada momento. Então, este primeiro exercício consiste em uma contemplação, uma imagem que vai surgir e uma música. Então, a sugestão é que haja esta abertura, essa receptividade, através do ouvir, que não se limita aos órgãos auditivos, da audição, os ouvidos, mas é o corpo inteiro, a pele, por assim dizer, é sensível à irradiação do som, e da mesma forma, tranquila, receptiva, a imagem é acolhida através dos olhos, para que ela vá até o cérebro e, a partir daí, chegue até o nosso espaço interior, unificando-se, então, a experiência de ouvir e de ver numa receptividade calma, tranquila.
Vamos caminhar de forma um pouquinho diferente. Vamos começar com uma leitura de alguns textos da mãe, depois podemos colocar isso no contexto da vida, do momento em que ela pronunciou estas palavras. É uma pequena seleção de textos do registro que a mãe fez de testemunhos verbais que ela prestou a Satprem, um discípulo, do processo que ela vivenciou nos últimos 13, 14 anos de vida, particularmente, naquilo que se chamou a Agenda da Mãe. Estas são passagens já do final do último ano, e eu achei que seria significativo porque ela nos fala de um momento de dificuldade particular em que o mundo se encontrava naquele momento, mas que, de certa forma, podemos dizer que é um momento também em que vivemos, em que individualmente, coletivamente, no país e no mundo, parecemos às vezes estar diante de certas situações limite e que nos colocam diante da questão premente de como nos colocar diante de tais desafios que parecem às vezes ir além da nossa possibilidade de compreensão e de resposta adequada. Então, nós vamos ver inicialmente que o que ela sugere, num primeiro momento, parece até o contrário do que poderíamos esperar, mas vamos ouvir e comentando à medida em que vamos lendo. Então, é uma passagem que chamamos Deixe que a todo consciência decida. Então, ela fala: estou inteiramente convencida de que a confusão no mundo está aí para ensinar-nos como viver dia após dia, quer dizer, não nos preocuparmos com o que possa acontecer, com o que acontecerá, mas ocupar-nos a cada dia com o que temos de fazer. Todos os raciocínios, todos os planejamentos prévios, arranjos e tudo isto são muito favoráveis à grande desordem. Então, de certa forma, ela nos aponta para uma direção imprevista, porque justamente situações de desafio, de limite, em que eventualmente não vemos a direção a ser tomada, poderia parecer que o caminho seria justamente a tentativa de nos colocar em perspectiva, de tentar como que prever, planejar o caminho a ser feito, de modo a nos orientar justamente de maneira racional em meio a esta situação de confusão. Mas ela nos aponta uma outra direção. Então, ela nos diz que esta situação de confusão, mesmo aparente caos, isto serve para nos ensinar a justamente nos desprendermos desta expectativa de antecipar aquilo que virá ou que não virá, seja por temor, ansiedade, mas justamente ela nos diz, isso nos chama a nos concentrarmos no momento presente. Essa é uma percepção que foi muito como que marcante e muito frequente nessa etapa do processo que ela vivenciou, em que ela, com frequência, mencionava o que ela chamou de tempo vertical. É uma percepção que podemos, de alguma forma, mentalmente compreender, mas que possivelmente a maioria de nós, pelo menos, ainda não encontrou como vivenciar o que seria essa dimensão do tempo vertical. Mas é algo que, como que um desprendimento justamente do tempo como uma cadeia de acontecimentos.
em que o que aconteceu antes se torna causa do que acontece agora, que por sua vez se tornará causa de efeitos que virão em sequência. Então ela nos convida a nos desprendermos desta cadeia causal, por assim dizer, para nos concentrarmos na vivência de cada momento, de cada dia, daquilo que nos é colocado a cada momento, a cada dia. Então vamos ver se, na sequência, o porquê dessa percepção vai se tornar mais claro. Ela prossegue viver quase que de minuto a minuto, ser assim, um gesto para o alto, atentos somente para a coisa a ser feita no momento, e então deixar que a todo consciência decida. Não podemos jamais conhecer as coisas, mesmo com a visão mais vasta. Só podemos conhecer as coisas de forma muito parcial, muito parcial. Então, nossa atenção é atraída nesta ou naquela direção, contudo, outras coisas estão aí. Ao dar importância excessiva a coisas que são perigosas e danosas, você só dá força a elas. Então, ela prossegue, na verdade, ela fala do que ela vivenciou naquele momento, e que como que colocava diante dela, como que quase que a exigência de uma inteira abertura, confiança e entrega. E isso é o que ela percebe, que é a vivência a ser buscada, a abertura a ser buscada para uma consciência que está como que além da consciência mental e que só ela pode como que mostrar a coisa certa a ser feita a cada momento. É como se a cada passo na caminhada fôssemos tendo a visão, a percepção do próximo passo a ser dado, da coisa a ser feita. Isso naturalmente exige uma grande confiança, um grande desprendimento, já que a nossa necessidade é de buscarmos a segurança das referências conhecidas do passado ou daquilo que projetamos no futuro. Mas ela nos alerta, a nossa possibilidade de perceber, de conhecer é muito limitada, é muito parcial. Então, nessa limitação e parcialidade, nós buscamos numa direção ou em outra, damos destaque ou importância a determinadas coisas, e com muita frequência, é uma experiência que eu acho que todos nós temos, que é a de valorizar justamente aquilo que aparece como mesmo perigoso e que traz em si a possibilidade de um dano, de causar desequilíbrio. Então, são essas coisas que geralmente atraem a consciência comum. Então, basta vermos como damos atenção, como a atenção é puxada por aqueles acontecimentos que saem da sequência normal das coisas, os acidentes, como isso chama, como isso atrai e prende nossa atenção. Mas ela nos diz, quando damos a importância além da que deveria ser dada a essas coisas, nós estamos fortalecendo essas coisas. Então, aqui ela nos dá uma indicação já de natureza prática. Podemos inferir que a concentração tem que ser naquilo que deve ser em termos de presença de harmonia, de verdade, e não naquilo que é a negação justamente disso. Quando a visão de tamanha desordem e confusão o assalta, você só tem uma coisa a fazer, adentrar a consciência em que você só vê um ser, uma consciência, um poder. Há somente uma única unidade. E tudo isto tem lugar dentro desta unidade.
e todas as nossas visões e saberes e conhecimentos e julgamentos, e tudo isto é nada. É microscópico em comparação com a consciência que preside a tudo. Então, ela vive um momento em que é crescente a vivência da unidade, a percepção e a vivência deste plano de consciência que é a origem e que é em si a unidade de onde toda manifestação surgiu, é a unidade que sustenta toda a manifestação, a unidade para a qual ela tende e que justamente dá suporte a essa manifestação que é feita justamente da diferença, da multiplicidade. Mas, sendo expressão desta fragmentação na multiplicidade, nós como que perdemos a percepção desta unidade. E ela nos diz que existe a possibilidade, não apenas a ela, como um ser privilegiado, mas que é uma possibilidade que está aí ao alcance de todos nós, cada um de nós, se nos dermos ao trabalho de nos voltarmos para ela. Então, diante dessa desordem e confusão, é preciso buscar adentrar essa consciência, onde haverá esta percepção de que há um único ser, uma única consciência, um único poder. Não poderes que se confrontam, que se digladiam, mas a essência de uma única força, de um ser, de uma consciência que se manifestam de maneira progressiva. A percepção, enfim, da própria unidade. E que toda a multiplicidade, mesmo essas expressões que na nossa percepção surgem como desordem e confusão, elas acontecem dentro dessa unidade. Não existe nada que esteja fora da abrangência desta unidade. Então, a percepção de que tudo aquilo que a consciência humana até hoje alcançou diante disso é nada, é microscópico diante desta consciência que preside a tudo. Por conseguinte, se tivéssemos o menor senso da razão pela qual as individualidades existem, veríamos que é somente para permitir a aspiração, a existência da aspiração, deste movimento de autodoação e entrega, confiança e fé. E esta é a própria razão pela qual os indivíduos foram feitos. Então, cabe a você tornar-se isto em toda a sinceridade e intensidade. Isto é tudo o que é necessário. Então, ela aponta para a nossa realidade presente, que é a de um total desconhecimento do sentido, do porquê da existência, inclusive da existência individualizada que cada um de nós é. Tateamos no sentido de tentar descobrir um sentido para a existência, mas são pressentimentos o que temos, mas ela nos antecipa essa visão de que é como se a própria individualização da consciência na forma de individualidades fragmentadas, separadas que somos, ela tem um sentido e um propósito último, essencial, que é permitir que haja a aspiração, este voltar-se dessa unidade separada para a unidade que integra, para a essência. Então, esta aspiração ajuda-nos a compreender o que seja este movimento, a imagem da flor, a flor que se volta para o sol, a flor cuja existência como que se cumpre no voltar-se para o sol, no buscar a luz, no querer a luz,
no receber, acolher em si a luz. Então, é como se a flor, a planta, tivesse esta percepção instintiva, por assim dizer, do que seria o próprio sentido da sua existência. Para nós, que nos afastamos desta simplicidade básica da existência infrarracional, nós perdemos o que seria esse sentido e buscamos em múltiplas direções, mas ela nos chama, nos convida a perceber que é neste movimento de autodoação. Quer dizer, essa busca ela só se cumprirá da mesma forma como a vida da planta, num movimento de autodoação, de auto-oferenda, não mais a busca egoística que busca fechar em si, encerrar em si, buscar para si, atrair para si, mas ao contrário, de doar-se e mesmo de entregar-se, uma total e confiante rendição e entrega, baseada em confiança e fé. Ela dá um especial destaque à palavra fé. Então, estas como que seriam movimentos auxiliares na nossa caminhada, mas ela nos coloca aqui diante da percepção de que não apenas movimentos auxiliares, eles são a própria razão de ser da existência individualizada, que é cumprir-se nesta entrega, nesta confiança, nessa abertura e nesta fé. Esta é a própria razão pela qual os indivíduos foram feitos. Então, cabe a você tornar-se isto em toda a sinceridade e intensidade. Isto é tudo o que é necessário. Isto é tudo o que é necessário, a única coisa que permanece. Todo o resto, fantasmagoria. E esta é a única coisa válida em cada caso. Quando quer fazer algo, quando não quer fazer algo, quando se move, quando o corpo não pode mais se mover, em todos os casos, isto somente. Entrar em contato consciente com a consciência suprema. Estar unido a ela e esperar. Aí estamos. Uma tentativa de resumir o que ouvimos seria a percepção de que, diante justamente deste momento tão desafiador, em que se busca em diferentes direções e nenhuma delas parece ser como que a resposta plena, satisfatória para a busca individual e coletiva, quando nos debatemos diante dessa perplexidade, dúvida e divisão, então a indicação que ela nos dá: volte-se para cima, aquiete-se, volte-se para cima, para dentro. Procure se abrir a essa consciência mais alta, na qual a unidade jamais se perdeu, e confie. Abra-se à guiança desta consciência e confie. E ela vai nos dar a indicação, no passo a passo, no dia a dia, da coisa a ser feita, da coisa a não ser feita. Então, começa do básico, quase do microscópico da nossa vida, do dia a dia, na qual podemos fazer este exercício de abertura, de atenção, de confiança, de entrega. E aí, possivelmente, virão indicações muito básicas, muito simples, de direções que possivelmente serão úteis para nós, como indivíduos, e, por consequência, úteis também para o contexto mais imediato em que estamos, e daí, eventualmente, ampliando-se, como cada um que esteja como que aberto, afinado a essa consciência, pode se tornar como que um centro, ainda que muito limitado e modesto, mas de irradiação dessa consciência para o mundo. Então, ela nos fala, neste texto, como que o caminho
um caminho válido e talvez o único caminho que nos coloque diante da possibilidade da percepção do que está por detrás desse jogo caótico no qual estamos envolvidos, mas ela vai nos dar também, bom, aqui ainda o desdobramento disto, então que você recebe a indicação exata do que você deveria fazer a cada momento. Fazer ou não fazer, agir ou ficar absolutamente quieto. Isto é tudo. E mesmo ser ou não ser. Esta é a única solução. Mais e mais, mais e mais. A certeza está aí. Esta é a única solução. Tudo o mais é mera infantilidade. Então, de certa maneira, como disse antes, a direção que ela nos aponta não é possivelmente a que esperaríamos. Até mesmo no momento em que, eventualmente, achamos que temos que assumir determinadas posições ou mesmo assumir um lugar em barricadas, em defesa de determinadas causas, pode ser que sim, que seja verdadeiro que tenhamos que fazer isso. Mas deveríamos tentar fazer isso sempre a partir desta abertura a essa consciência mais alta que nos indique aí de forma muito simples, muito modesta, despretensiosa mesmo, qual é a ação a ser feita a cada momento. Então é esse exercício de abertura, de confiança, de desprendimento, é o que ela vivencia nesse momento do seu processo e é aquilo que ela nos convida a realizar. É uma outra passagem dessa mesma época, então ela vai nos indicar de uma maneira como que mais precisa qual a direção em que deveríamos buscar. Então ela vai nos falar do psíquico ou ser psíquico, que é a dimensão que, na visão de Shri Aurobindo e a mãe, é a dimensão daquilo que chamamos a alma. Então alguém perguntou, ela estava conversando com professores que estavam diante justamente dos desafios de educar, ajudar o ser em desenvolvimento, não simplesmente para torná-lo mais eficiente, uma resposta mais eficiente no mundo, mas para que possam eventualmente formar-se consciências que tenham a sua referência, a sua âncora na sua verdade essencial, na sua própria alma. Então, como o professor que se coloca essa tarefa, ele próprio pode se preparar. Então, a pergunta é, qual é a melhor maneira de nos prepararmos? Pois, evidentemente, sente-se que tudo isso exigirá uma preparação muito longa. Então, vem a resposta. Naturalmente, a maneira, consiste em ampliar e aclarar sua consciência. Mas como fazê-lo? Sua própria consciência, ampliá-la e aclará-la. E se vocês pudessem encontrar, cada um de vocês, seu psíquico, e unir-se a ele, todos os problemas seriam resolvidos. O psíquico, ou ser psíquico, é a representação do divino no ser humano. É isto, não é? O divino não é uma coisa distante e inacessível. O divino está em você, mas você não está completamente consciente. Você tem, sobretudo, trata-se presentemente mais de uma influência do que de uma presença. É preciso que seja uma presença consciente, que você possa a todo momento perguntar-se como o divino vê. Então, como eu disse em relação ao primeiro texto e em relação a esse também, não foram textos que ela escreveu, foram registros de falas, de conversas. Então, o texto não tem
uma estrutura acabada que teria um texto escrito, mas tem aquela estrutura não linear de uma fala. Primeiro, essa observação, na visão de Sri Aurobindo, há uma distinção entre psíquico e ser psíquico, ou seja, o psíquico seria como que a própria centelha, a chama, a centelha do espírito, do ser essencial que está no âmago do ser de cada criatura e de forma mais envolvida e consciente na criatura humana. E o ser psíquico é como que uma personalidade psíquica que vai se desenvolvendo em torno deste núcleo, à medida em que ele vai como que aprofundando a sua experiência de autodescoberta, de autoconhecimento, de automanifestação e de interação com o mundo. Então, tudo isso vai criando como que esta personalidade psíquica que vai se formando pouco a pouco em torno deste núcleo, deste âmago, e que vai adquirindo uma consciência cada vez maior, progressivamente maior, de si próprio, daquilo que se é. Mas ela nos diz que isto é uma presença do divino no âmago de cada um de nós, de cada ser humano. Isso está aí, então ela nos diz, o divino não é uma coisa distante, inacessível. Ele não só está próximo, ele está em cada um de nós. Só que não temos consciência disso. Quando muito, como que um pressentimento de uma irradiação, de uma influência, mais do que a consciência de que há uma presença aí. Mas é preciso que esta presença se torne cada vez mais consciente de si. E isso nos aproximaria daquela maneira de ver a partir dessa todo-consciência. Então, naquele primeiro texto, ela nos fala dessa abertura, por assim dizer, para o alto, para como que criar uma conexão com essa consciência, esse ser onipresente aí, mas agora ela vai nos indicar como que um caminho complementar para dentro, para encontrar dentro de cada um de nós a representação ou a centelha dessa presença em cada um de nós. Ela prossegue, é assim, primeiro, como o divino vê, depois, como o divino quer, depois, como o divino faz. E não se trata de partir para regiões inacessíveis, é aqui mesmo. Só que no momento, todos os velhos hábitos e o inconsciente geral colocam uma cobertura que nos impede de ver e de sentir. É preciso erguer, levantar isto. Então não se trata de ir para regiões transcendentes, para um paraíso onde pudéssemos encontrar e nos unir com essa presença. Não, aqui na Terra, aqui no mundo, aqui em meio, na vida, em meio a tudo que nos cerca aqui. Isso já está presente aí, só que ele nos diz, tanto a nossa herança ancestral, que a herança coletiva que emerge lá do próprio inconsciente, de onde toda a criação está emergindo. Então, isso cria como que um véu que nos impede de perceber, de ver e sentir essa presença. No fundo, é preciso que nos tornemos instrumentos conscientes do divino. De hábito, isto leva toda uma vida, ou talvez para alguns, várias vidas. Aqui, nas condições atuais, você pode fazê-lo em alguns meses.
Para aqueles que têm uma aspiração ardente, em alguns meses eles poderiam fazê-lo. Então, primeiro, o que nos tornaria instrumentos conscientes, então, capazes de conscientemente buscar esta abertura, identificação com esta presença, essa consciência do divino, seria esta união com o psíquico em nós. Com esta presença, esta centelha que está aí no âmago de cada um de nós. Então ela diz, normalmente, comumente, isso levaria uma vida inteira ou, eventualmente, várias vidas. Aí ela diz, aqui, nas condições atuais, você pode fazê-lo em alguns meses. Não sabemos aqui, com toda certeza, o que seria este aqui e essas condições atuais. Não sabemos se ela fala das condições específicas do ashram, ou da Índia naquele momento, ou se ela fala deste momento presente da história da evolução da própria Terra. Nessa mesma época, ou existem várias passagens de testemunhos que ela dá, neste mesmo momento, por assim dizer, do processo que ela vivencia, que nos poderiam sugerir que trata-se do próprio momento presente. É como se, no momento em que aparentemente há quase que como que a própria negação absoluta, perfeita, do que poderia parecer a condição propícia para esse desenvolvimento, talvez nesse momento mesmo esteja presente a condição de fazer isso de forma rápida e efetiva, como ela nos diz. Contanto que haja uma vontade, um querer, uma aspiração ardente, esta descoberta, esta unificação poderia acontecer, ela nos assegura, em alguns meses. Eu interrompo momentaneamente a sequência. Talvez fosse interessante, eu acho que todos aqui presentes têm a noção básica dos dados biográficos da mãe e do processo que ela vivenciou e realizou ao lado de Sri Aurobindo. Mas talvez seja interessante relembrar rapidamente alguns desses dados, alguns desses traços biográficos mesmo. Ela nasceu em 1878, na França. Desde muito cedo, ela testemunhou que o processo dela de busca, de crescimento, de autodescoberta e crescimento em consciência começou em torno dos 5 anos de idade. Então, foi um desenvolvimento precoce. Ela, eventualmente, desenvolveu um pendor artístico também, que era muito acentuado. Ela estudou artes plásticas, música. Ela conviveu, inclusive, com a vanguarda artística da França, naquele momento, os impressionistas, os pós-impressionistas, aqueles que viriam a ser como que a vanguarda da arte no começo do século XX. Mas, nesse mesmo período, ela também se aprofunda no estudo de ocultismo. Ela vai chegar aí para o norte da África, onde ela encontra um casal, mestres em ocultismo, e ela permanece com eles durante um tempo e realiza lá um estudo. Volta à França. Ela já, a partir de um dado momento, ela relata que tem encontros frequentes em sonho ou numa vivência interior, que ela identifica como sonho, com um ser
que ela identifica desde o início como sendo o seu dela, mestre espiritual, e começa então, a partir dessa experiência no plano sutil, como que um aprendizado espiritual com este mestre. Eventualmente ela vai para a Índia, e lá encontra Sri Aurobindo, e ao encontrar Sri Aurobindo, ela reconhece imediatamente nele aquele que ela conhecia desde já, bem antes, neste plano interior sutil. E vê, não apenas reconhece nele aquele ser, mas vê que ele tem em si a possibilidade de... ele traz consigo uma missão muito particular, que é de possibilitar um novo passo, um novo avanço no sentido da própria consciência geral da humanidade, da Terra. Ela tem que retornar à França em razão da Primeira Guerra Mundial, mas finalmente, em 1920, retorna à Índia e vai então permanecer aí até o final dos dias. Ela começa então como discípula de Sri Aurobindo, mas ele, desde bem cedo, reconhece nela um ser da mesma estatura espiritual, por assim dizer, e ele entrega a ela como que a incumbência de como que organizar a vivência de um grupo, uma comunidade que foi se formando espontaneamente em torno dele. Ele vinha, estava como que exilado no sul da França depois de um movimento intensíssimo, né, de luta política, de perseguição, de prisão. Então ele é conduzido por um chamado interno aí para o sul da Índia, e lá permanece. Alguns desses companheiros da luta revolucionária o acompanham e formam o núcleo do que viria a ser uma comunidade que vai depois crescer e se expandir. E Sri Aurobindo então entrega à mãe a incumbência de organizar a vida exterior dessa comunidade. E isso se intensifica a partir de 1926, quando ele recebe, por assim dizer, um comando interior de se retirar do convívio mais direto com a comunidade, com os discípulos, para como que intensificar e acelerar o que era o seu trabalho, a sua tarefa de realização espiritual. E ela então permanece, isso foi em 1926, até 1959, ela vai permanecer como que à frente dessa comunidade, liderando e conduzindo essa comunidade em todos os aspectos. Ela vai se diversificar e se tornar cada vez mais complexa, a partir particularmente da Segunda Guerra Mundial, quando um grande número de pessoas vem como que buscar refúgio na proximidade deles. Enfim, ela se torna como que a referência central dinâmica dessa comunidade. Sri Aurobindo deixa o corpo em 1950 e em 59 ela recebe como que a indicação interior de que é sua vez agora de como que se retirar do convívio mais direto com a comunidade, embora ela nunca vá desfazer uma conexão com os discípulos, mas será uma vivência mais recolhida, na medida em que ela percebe que é agora chegado o momento de como que levar adiante, em termos de realização prática, algo que Sri Aurobindo havia como que visto e antecipado como uma possibilidade. Ele viu que era chegado o momento da manifestação na Terra de uma nova dimensão de consciência, uma nova dinâmica de consciência que ele chamou a supramente, e que para manifestar-se em nível da Terra, esta consciência teria que ter alguns pontos de conexão para como que ancorar-se, por assim dizer, na atmosfera da Terra, e isso teria que ser preparado por indivíduos. Então ela
percebe que é a tarefa que ela tem que realizar. Ela já havia como que realizado interiormente toda a escalada, por assim dizer, espiritual, de chegar até os níveis mais altos de realização interior espiritual, de identificação com o todo, mas ela percebe que esse trabalho tem que ser agora realizado na unidade mais básica, que é o corpo físico. A matéria tem que ser preparada para como que ser capaz de incorporar essa dinâmica dessa nova consciência que quer se manifestar, e não apenas o corpo de uma forma genérica, mas ela vai realizar um trabalho nas próprias unidades microscópicas do corpo, nas próprias células. Então, esse é o trabalho que ela vai realizar ao longo desses últimos 14 anos de vida. Ela deixa o corpo em 73, e ela como que encontrou em Satprem alguém capaz de ouvir e testemunhar e recolher os testemunhos que ela fez do que ela vivenciava nesse processo. Ele fez isso através de gravações que se tornaram depois o que é conhecido como a agenda, da qual esses textos foram retirados. São 13 volumes onde estes testemunhos estão recolhidos. E ali nós temos assim a possibilidade de ter como que um contato com uma experiência única, e que poderia nos parecer assim alguém que já havia chegado àquele grau de realização espiritual interior, então agora se retira para realizar essa nova etapa do trabalho. Então poderia nos parecer que isso seria como que um mergulhar em dimensões paradisíacas, em êxtases, e o que ela nos testemunha é tudo menos isso. Ou seja, é um processo onde, sim, haverá esses momentos de identificação extasiada com a unidade, com a harmonia, com o todo, mas a todo momento, por assim dizer, impõe-se como que a realidade deste mundo que tem como que na sua matéria constituinte o inconsciente e a falsidade e a negação justamente de tudo aquilo que essa criação está também destinada a realizar. Então é um processo extremamente complexo e difícil aquilo que ela nos relata, mas dele pode-se extrair algumas indicações que dizem respeito diretamente a nós, como a que ela nos deu aqui. Ela, até mesmo no próprio processo que ela estava realizando, ela se vê diante como que da necessidade de desbravar um caminho novo. Ninguém havia realizado isso antes. É como ela relata frequentemente como que a experiência de ser como que alguém que está desbravando um caminho numa mata virgem, totalmente desconhecida. Mas algumas coisas vão até o final permanecer como interrogações, outras coisas vão se tornando nessa caminhada mais claras. Uma delas é a do papel decisivo que o psíquico terá nesta realização. Então, tanto na realização daquilo que ela buscava fazer, ou seja, a criação de uma ponte entre essa consciência supramental e a matéria, a consciência e a vida no corpo, na matéria viva do corpo, mas também, por extensão, ela afirma como que esta direção, esta como que chave da realização para cada indivíduo, que é de buscar como que encontrar em si a sua essência, a sua verdade. Então, isso não está fora, não está longe, não está, mas está
dentro de cada um de nós, na essência, no âmago de cada um de nós, a nós, então, a escolha de buscar o encontro e a descoberta e a realização disso. É como se ela dissesse: a nossa real e efetiva contribuição para o mundo, para o todo, só virá quando tivermos realizado plenamente a descoberta daquilo que somos na essência de nós mesmos. Então, o que aparentemente seria como que um movimento contrário, como se, para encontrar a universalidade, eu tenho que mergulhar fundo até encontrar como que a essência da individualidade. Aí eu encontrarei como que o ponto de conexão com a universalidade. Eu achei que seria significativo também como que ilustrar essa percepção, que foi a percepção dela, que era um ser de uma natureza ímpar, né, e que tinha uma missão espiritual absolutamente diferenciada. Ela teve que realizar esse movimento, e ela nos indica esse movimento da descoberta da alma, do psíquico, como a tarefa a ser realizada por cada um de nós. Então, achei que seria significativo trazer para a nossa experiência de contemplação, de nos colocar em contato com uma passagem de Savitri, do poema Savitri, que é justamente a passagem em que Savitri é chamada como que a partir em busca da sua alma, do seu psíquico. Savitri, que nós aprendemos, é o personagem central deste grande poema de Sri Aurobindo, nos é dito, como que um avatar, é uma encarnação da própria Mãe Divina, do atributo criativo, criador do ser divino, que na tradição espiritual indiana é identificada com o ser feminino. Então, Savitri é uma encarnação da Mãe Divina, é um avatar da Mãe Divina que desce com uma missão específica. E a missão dela é de resgatar a própria criação da sua sujeição à ignorância, ao sofrimento, à própria morte. Então, essa é a missão de Savitri, mas ela vai realizá-la na narrativa do poema. Isso se dará através da morte de Satyavan, que é o seu companheiro, e o Deus da morte que vem buscá-lo e que o leva para o reino da morte, e ela vai atrás deles e estabelece um diálogo com o Deus da morte. Então, no sentido de como que obter dele o dom do retorno de Satyavan à vida. Então, Sri Aurobindo faz disso como que um símbolo do diálogo ou do embate entre o amor, que é encarnado, que é Savitri, e a morte. Como que os dois termos que na própria criação estão como que abraçados e interpenetrados, mas ao mesmo tempo são como que os dois grandes protagonistas do diálogo que constitui a criação. Então, este ser que tem essa missão tem que antes, para obter inclusive a força de enfrentar o Deus da morte, ela tem que buscar a sua alma. Essa é a passagem que nós vamos ouvir. Então, o que nos é dito? Essa busca pela alma é uma necessidade para o avatar, como ouviremos em Savitri, e para cada um de nós.
Então, trata-se do livro 7, canto 2 de Savitri, que Sri Aurobindo chamou a parábola da busca pela alma. Nós vamos ouvir só uma parte do diálogo que vai se estabelecer ainda, e somente duas partes, dois quadros musicais deste canto do poema. Mais à frente, no ciclo, nós vamos abordá-lo na sua íntegra. Então, ele nos narra aqui um momento decisivo, um chamado, um comando que Savitri recebe. Ela que está aproximando-se o momento da morte de Satyavan, e ela é inteiramente identificada com a dimensão humana do sofrimento, da antecipação da perda. Ela está absolutamente identificada com isso. E vem, então, nesse momento, esse chamado. Acima das sobrancelhas dela, lá onde a vontade e o conhecimento se encontram, uma voz poderosa invadiu o espaço mortal. Assim que a voz o tocou, seu corpo tornou-se uma forte, rígida estátua dourada de transe imóvel. Uma rocha de Deus iluminada por uma alma de ametista. Seu coração ouviu suas lentas, cadenciadas batidas. Aqui a voz que fala a ela: porque vieste para esta muda terra aprisionada à morte, ó Espírito, ó energia imortal, se era para nutrir o pesar num coração desesperançado, ou, com duros olhos sem lágrimas, esperar por tua sina. Ergue-te, ó alma, e vence o tempo e a morte. Então é uma voz que vem com muita firmeza chamá-la a despertar para a sua própria essência, sua própria realidade interior. Porque vieste para esta muda terra aprisionada à morte, ó Espírito, ó energia imortal, se era para nutrir o pesar num coração desesperançado, ou, com duros olhos sem lágrimas, esperar por tua sina. Ergue-te, ó alma, e vence o tempo e a morte. Bauer
her brows, where will and knowledge meet, a mighty voice invaded mortal space. As the voice touched her body became a star, and the rigid golden statue a motionless storm. A stone of God lit by an amethyst soul. Her heart listened to its slow measured beat. Why comest thou to this dumb, death-bound earth, O Spirit, O immortal energy, if it was to nurse grief in a helpless heart, or with hard, tearless eyes awake thy doom. Arise, O soul, and vanquish time and death.
Vamos ouvir parte do diálogo, já que há um diálogo, há uma primeira resposta de Savitri, mesmo sendo ela o ser que era o avatar, o próprio avatar da Mãe Divina, ela estava de tal forma identificada com a experiência humana, aquela realidade imediata que se colocava diante dela, que num primeiro momento ela não como que atende, acolhe de imediato esse chamado, mas ela faz uma consideração. Mas o coração de Savitri respondeu na escura noite: por que eu deveria lutar com as leis inexoráveis da terra ou adiar a hora inevitável da morte? Certamente é melhor pactuar com meu destino e seguir de perto, atrás dos passos de meu amado, e passar, através da noite e do crepúsculo, para o sol, através do rio tenebroso que divide as províncias adjacentes de terra e céu. A voz replicou: é isto o bastante, ó Espírito? E o que dirá tua alma quando despertar e souber que foi deixado não feito o trabalho para o qual ela veio? Então, o coração de Savitri quedou-se mudo, não proferiu palavra alguma. Um poder dentro dela respondeu à quieta voz: eu sou tua porção aqui, encarregada de teu trabalho, como tu, eu mesma assentada para sempre acima. Fala às minhas profundezas, ó voz grandiosa e imortal. Comanda, pois estou aqui para cumprir tua vontade. Esta passagem nós, mais à frente, vamos ouvir com a música que a acompanha, que é algo único, é um milagre em que Sunil transforma esta entrega, esta aceitação, essa entrega incondicional, ele transforma isso em música. E essa passagem, possivelmente, é a expressão de um momento em que, em cada um de nós, na caminhada de cada um de nós, haverá este encontro entre o que vem do alto e o que responde de dentro, e esta aceitação final de realizar aquilo que é, na verdade, o destino e o cumprimento do sentido da existência de cada um de nós. Então o coração de Savitri quedou-se mudo, não proferiu palavra alguma. Um poder dentro dela respondeu à quieta voz: eu sou tua porção aqui, encarregada de teu trabalho, como tu, eu mesma assentada para sempre acima. Fala às minhas profundezas, ó voz grandiosa e imortal. Comanda, pois estou aqui para cumprir tua vontade. A voz respondeu: relembra por que vieste, descobre tua alma, recupera teu self perdido. No vazio enorme de tua mente, tu verás o corpo do Eterno no mundo. Conhece-o em cada voz ouvida por tua alma. Então reunirás minha força e conquistarás a morte. Então Savitri
Rígida ainda em sua dourada pose imóvel, uma estátua do fogo do sol interior, ela olhou para dentro de si e buscou por sua alma. Teremos uma passagem musical com imagem no mesmo sentido de um desdobramento, uma metamorfose bem calma. Então, a possibilidade de acompanhar isso, de contemplar isso, mas quem se sentir convidado também tem a possibilidade de responder, deixar que o corpo responda com algum movimento que brote espontaneamente dele à energia poderosa, ao convite poderoso da música. A voz respondeu: relembra por que vieste, descobre tua alma, recupera teu self perdido. No vazio enorme de tua mente, tu verás o corpo do eterno no mundo, conhece-o em cada voz ouvida por tua alma, então reunirás minha força e conquistarás a morte. Então Savitri, rígida ainda, em sua dourada pose imóvel, uma estátua do fogo do sol interior, olhou para dentro de si e buscou por sua alma. The voice replied, remember why thou camest, find out thy soul, recover thy hid self. In the enormous emptiness of thy mind, thou shalt see the Eternal's body in the world. Know him in every voice heard by thy soul. Then shalt thou harbor my force and conquer death. Then Savitri, by her doomed husband sat, still rigid in her golden motionless pose, a statue of the fire of the inner sun. She looked into herself and sought her soul.
Bem, o vídeo vai estar depois disponível, então fica o convite, a sugestão de quem quiser realizar depois de novo esse exercício de contemplação, mas quem quiser pode também realizar a experiência de movimentar-se sobre a música, que é, enfim, tem a força desta forte e suave, desta voz, né? É suave, doce, ao mesmo tempo é imperativa, como essa voz que vem do alto e essa voz que responde de dentro. Existe aí, houve um problema de edição, aparecem duas traduções diferentes, né, dessa última passagem. Tem, naquela que antecede a música, né, que foi lida, aparece lá teu self perdido, e depois aparece oculto. O que vale, de fato, é o da segunda, é o que a tradução que aparece com a música, que é oculto. Então, no original é hid self, né? Então é o self oculto. Então vale a segunda tradução. Bom, estamos no nosso horário previsto, mas caso alguém queira esclarecer algum ponto, compartilhar alguma coisa, temos aí alguns minutos, né? Os microfones estão abertos. Oi, eu quero agradecer muito essa linda mensagem de esperança, né, de aconselhamento, da gente não desistir da nossa própria alma. Muito emocionada, obrigada. Muita beleza também, que lindas, como você faz as flores, muito lindo. Obrigada, Ricardo, e todo mundo. De fato, é uma mensagem de esperança, porque nos diz a nossa possibilidade está perto, está em nós, né? Só depende de nós. Ao mesmo tempo, é um chamado para um trabalho real, né? Então, as duas coisas estão juntas aí, né?
Você falou também da beleza, nós estivemos aí expostos à beleza da poesia, à beleza da música, à beleza das imagens. Eu me lembrei daquele dito que é atribuído a Dostoiévski, né, que a beleza salvará o mundo. Ricardo, Yara, Sim, Ana. você pode repetir o número do canto? Este é o canto 2 do livro 7. A parábola da busca pela alma. Nós vamos retomá-lo mais à frente, né, quando chegarmos nesse ponto do poema no ciclo. Mas é esse, é o livro 2 do canto... Desculpe, o canto 2 do livro 7. Bom, mesmo virtualmente é possível ficar também um pouco, né, alguns momentos, compartilharmos alguns momentos juntos, né? Não é a mesma coisa de estar fisicamente presentes, mas de alguma forma é também uma experiência de partilha, né? Quem sabe estar juntos e juntos abertos a esta presença, a esta realidade mais alta.
Ricardo, Sim. será que dá você falar um pouco mais sobre o sentido desse vencer o tempo? O verbo que Sri Aurobindo usa aí, ele pode ser traduzido tanto como vencer como conquistar. Quer dizer, são duas acepções um pouco diferentes, né? Tanto o vencer, é o vencer, como o conquistar. É como se fosse vencer, superar o tempo enquanto contingência, né? Enquanto essa sujeição, como que inevitável, a que tudo na natureza está sujeito, né? Ao tempo enquanto curva de vida, né? Como nascimento, crescimento, declínio e morte. Ou seja, esse é um ciclo, é uma curva que se desdobra no tempo. E o tempo traz consigo tanto a experiência do crescimento, do amadurecimento, mas traz também a experiência do envelhecimento, da decadência, do avançar para estágios onde a plenitude da força de vida, da força física e mesmo mental vão eventualmente declinar. Então esse é um tempo, né, que está intimamente ligado ao ciclo da vida, como ela se desdobra nessas condições de espaço e tempo, né? Eu mencionei também essa experiência que a mãe fala de uma maneira crescente nestes últimos anos deste processo, né, que ficou registrado na agenda. Ela fala desse tempo vertical, quer dizer, a vivência de uma dimensão do tempo que a gente mal consegue imaginar o que seja isso, né? Mas justamente não é essa sequência horizontal, né? O que veio antes, condicionando o presente, que por sua vez condiciona o futuro, numa sequência como que inevitável, né? De causa e efeito, de consequências, acontecimentos, mas algo que é como que se fosse inteiro, absoluto em si a cada momento, né? Que não tem essa sujeição ao que veio antes, nem ao que virá depois, mas é algo como que inteiro em si, né? Então, provavelmente tem as duas coisas, quer dizer, vencer são as duas coisas, né? Vence o tempo e a morte. Quer dizer, as duas coisas estão interligadas na criação como ela é presentemente. Né? O tempo, o ciclo de vida conduz inevitavelmente à morte, né? Então, vencer um é vencer o outro. Quer dizer, como se o chamado, a missão dela é descobrir, e não só descobrir, mas como que incorporar na própria criação. Por isso, a missão dela é como que libertar a criação da sua sujeição à limitação, à morte. Então, não apenas uma experiência dela, individual, de libertação desse condicionamento, dessa limitação, dessa sujeição ao tempo e à morte, mas criar condições para que a própria criação seja libertada disso. Porque quando ela vence a morte, ela não vence a morte apenas como uma experiência dela, algo que vai se acrescentar e vai resultar no benefício dela. Ela vence a morte ao trazer de volta à vida Satyavan, que é um símbolo justamente da natureza, que é
como que emerge, né, do inconsciente, mas que contém em si essa centelha, este elemento do divino. Então, Satyavan, o poema, é o símbolo da alma, de um ser divino, mas que está inteiramente sujeito às limitações do sofrimento e da morte. Então, Savitri vem para libertar a criação disso. Ou seja, a vivência dela será como que um passo para que ela descubra o caminho para que a criação como um todo seja um dia libertada dessa sujeição ao tempo e à morte. Bom, acho que podemos deixar que o que ouvimos ressoe, reverbere dentro, né? Encontre aí um espaço, uma ressonância. Então, em nome da casa, agradecendo aí por vocês terem escolhido compartilhar conosco esse momento, né? E prosseguimos no próximo domingo o ciclo com Savitri. Então, um bom restante de semana para todos e até domingo. Boa noite para Uma todos. boa noite. Boa noite. Nosso amigo Márcio. Boa noite, gente. Boa noite, Márcio.